Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Que a presença gloriosa do Espírito Santo te envolva profundamente neste momento e que esta palavra fortaleça em você a certeza de que ninguém é tão limitado, imperfeito ou falho que Deus não possa transformar completamente. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre uma verdade maravilhosa. Deus transformou completamente a vida de Pedro. O homem impulsivo, inseguro, cheio de falhas, se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Oremos a Deus para dar início ao nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua graça que nos transforma a cada dia. Obrigado porque o Senhor não olha apenas para aquilo que somos hoje, mas para aquilo que podemos nos tornar em tua presença. Fala conosco, papaizinho querido, através deste devocional, através desta palavra. Fala conosco agora. Trabalha profundamente em nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto para o nosso devocional de hoje, o texto inicial, ele está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, e diz assim: E levou-o a Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, meus irmãos, que encontro tremendo esse Simão teve. Jesus olha para Simão e já fala sobre aquilo que ele se tornaria. Naquele momento, Pedro ainda era apenas um simples pescador, impulsivo, cheio de limitações humanas, mas Jesus já enxergava muito além daquilo que estava acontecendo, muito além do presente. E isso é algo maravilhoso no agir de Deus, meus amados irmãos. O Senhor não olha apenas para o que somos agora. Ele vê o potencial que a sua graça pode desenvolver em nós. Talvez as pessoas olhem para você apenas pelas suas falhas, fraquezas, erros do passado, mas Deus, ele enxerga propósito. Pedro ainda cometeria muitos erros, sabemos disso. Ele seria precipitado em vários momentos, tentaria impedir Jesus de ir para a cruz, afundaria nas águas por falta de fé, negaria Jesus 3 vezes, mas mesmo assim, o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo não desistiu dele. Aleluias! Você consegue glorificar a Deus aí, meus irmãos? Isso é profundamente consolador para nós. Porque muitos acham que as suas falhas anulam o propósito de Deus, mas a Bíblia mostra que Deus continua trabalhando em pessoas imperfeitas. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Aleluias! Olha isso, amados irmãos. Deus continua aperfeiçoando. Pedro não foi transformado instantaneamente, claro que não. Houve processo, houve tratamento, houve confronto espiritual. E talvez uma das maiores provas disso tenha sido a negação. Em Lucas 22, 61 e 62, depois de negar Jesus, Pedro chorou amargamente. E ali havia dor, vergonha e arrependimento. Talvez hoje exista alguém ouvindo esse devocional diário
esta mensagem e carregando exatamente isso. Culpa por falhas do passado, erros cometidos, decisões erradas, momento de fraqueza espiritual. Mas existe algo poderoso aqui. Jesus, ele restaurou a Pedro. Depois da ressurreição, em João 21, Jesus encontra Pedro novamente e, ao invés de destruí-lo, o restaura. Oh, glórias a Deus! Isso mostra, amados irmãos, a profundidade da graça de Deus. Porque o Senhor não apenas aponta nossos erros, Ele também nos oferece restauração. Talvez você pense que falhou demais para ser usado por Deus, mas Pedro negou Jesus e ainda assim foi restaurado e levantado como um grande pregador do Evangelho. É só você olhar lá em Atos capítulo 2. Lê lá, abre lá, leia. Atos capítulo 2. Aquele homem antes inseguro agora prega cheio do Espírito Santo e quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Olha a transformação. O homem medroso, ele se tornou ousado. Aquele homem que era instável se tornou firme. Aquele simples pescador se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus. Porque quando o Espírito Santo transforma alguém, tudo muda. E isso nos ensina algo muito profundo, meus irmãos. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Ele transforma aqueles que Ele escolhe. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Observe, nova criatura, meus irmãos. Nova identidade, novo propósito. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que ainda precisa mudar na sua vida, mas Deus já está vendo aquilo que você poderá ser, aquilo que você poderá se tornar através do agir dele. O problema é que muitas pessoas desistem de si mesma antes do tempo, mas Deus não desistiu de Pedro e também não desistiu de você. Por isso, continue buscando, meus irmãos. Continue permitindo que o Senhor trate o seu coração. Porque transformação espiritual não acontece da noite para o dia. É um processo. Pedro precisou aprender a humildade, precisou aprender a dependência, precisou ser quebrantado. E muitas vezes, Deus também permite processos em nossas vidas para mudar o nosso caráter. Você já percebeu como alguma das maiores mudanças acontecem justamente depois das maiores lutas? Porque Deus, meus amados irmãos, Ele usa os processos para nos amadurecer espiritualmente. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Falei muito disso um dia na escola bíblica dominical, lá na congregação do Engenho, que muitas vezes a luta é Deus te preparando para algo maior. Comentei sobre isso lá na AD do Engenho. Se não me engano, comentei sobre isso também na congregação do Antônio Duarte, em uma aula de escola bíblica. Não se engane, meus irmãos. Até os processos difíceis podem ser usados por Deus para a nossa transformação. Hoje o Senhor está lembrando você de que sua história ainda não terminou. Aquilo que você é hoje não define aquilo que Deus pode fazer amanhã. Pedro começou como Simão,
mas terminou como uma das maiores referências da igreja primitiva, porque um encontro verdadeiro com Jesus muda completamente a vida de uma pessoa. Glórias a Deus, aleluias. O tempo já deu, né? Precisamos encerrar esse devocional. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque tu continuas transformando vidas. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mesmo diante das nossas falhas. Trabalha profundamente em nosso coração e molda-nos, Papai querido, molda-nos segundo a tua vontade. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que esta verdade permaneça no seu coração. Jesus continua transformando pessoas comuns em instrumentos poderosos nas suas mãos. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.